quais são os principais elementos que a gente tem aqui na hora que a gente está fazendo os nossos diagramas de força? A gente tem forças em fios ou cabos, a gente tem forças em polias, forças em planos, em paredes e em barras. Cada uma delas tem uma pequena diferença característica, aí é importante a gente saber reconhecer e poder tratar a diagramação corretamente. O que a gente tem nas forças em fios ou cabos? Normalmente a gente tem um teto, um lugar onde a gente vai pendurar o nosso objeto O, e tem um fio que é representado por uma linha. Ele pode ser um fio, um cabo, uma corda, qualquer coisa que amarre o nosso objeto no ponto de apoio. E como é que é a diagramação disso? Então eu tenho o meu ponto O, é o meu objeto, eu tenho uma força P atuando sobre ele, esta aqui é a diagramação da força P, e aparece a reação à força P, que é a tração no fio. Então este aqui é o diagrama de forças que a gente precisa entender sempre que a gente tem um objeto pendurado por um fio. Tem um peso e uma tração. Dá para complicar um pouquinho? Sim, dá para complicar um pouquinho. Eu posso ter agora um teto, uma parede, e eu tenho o meu objeto O agora, ao invés de estar pendurado por um cabo, ele está pendurado por dois cabos. Então eu tenho o cabo A, eu tenho o cabo B e tenho o meu objeto pendurado aqui. Como é que fica o meu diagrama de forças em torno do meu objeto O? Agora a força P continua aparecendo aqui, ela é sempre para baixo. E eu tenho as duas trações, a tração no cabo A e a tração no cabo B. Este é o diagrama de forças de um objeto pendurado. Poderia ter vários cabos, poderia ter vários cabos. E aparecer mais uma tração C, uma tração D, sempre ao longo do cabo. O cabo, as forças que aparecem nele, é na direção do cabo. Polias. O que a gente tem? Polia é aquela rodinha e ela pode estar aqui uma polia fixa. Então aqui eu tenho uma polia pendurada no teto. O que eu tenho aqui? Eu tenho o nosso objeto O e eu tenho o cabo que está aqui segurando esse objeto para que ele não caia. E qual é o nosso diagrama de forças aqui? Tem a força com que eu seguro o objeto e tem a força P. E como é que é essa diagramação de forças aqui no nosso objeto? Eu tenho o ponto O, eu tenho a força P e, de novo, eu tenho a tração no cabo aqui, que a tração no cabo é sempre constante, ou seja, ela é a força F que eu estou fazendo na outra ponta. Então, esse aqui, de novo, é o nosso diagramazinho de polia fixa. Eu tenho as polias móveis também. O que é um sistema com uma polia móvel? Eu tenho uma polia e ela agora se mexe. Quando você puxa essa cordinha, ela vai para cima ou para baixo. Ela não está presa em nenhum lugar. Ela está simplesmente pendurada nesta corda ou neste cabo. E como é que eu faço o diagrama de forças aqui? Eu tenho a força P, eu tenho a tração no cabo T, e aqui eu tenho dois elementos. Eu tenho o meu objeto e eu tenho a minha polia. Então eu preciso fazer dois diagramas de força. Eu tenho aqui no meu objeto P, no meu objeto O, a força P e uma força F para cima. E na minha polia eu tenho uma força F para baixo e eu tenho a tração para cima. Olha a diferença em relação ao diagrama anterior. Aqui eu tenho o cabo envolvendo a polia, né? Então eu tenho aqui essa polia, ela está sendo segurada por este cabo. E eu tenho a tração neste cabo. Mas eu tenho aqui um cabo do lado direito e um cabo do lado esquerdo. Então na polia móvel eu tenho duas forças T contrapondo a força F. Isso é importante, que as polias móveis são usadas para você conseguir levantar pesos maiores fazendo um pouco menos de força. Eu posso ter sistemas de várias polias. Aqui eu tenho uma polia fixa, aqui eu tenho uma polia móvel e aqui eu tenho outra polia móvel. Como que é o diagrama de forças deste arranjo aqui de polias?
eu tenho nesta primeira polia aqui, eu tenho a força P, e eu tenho a tração no cabo A. Eu tenho aqui a minha outra polia, então eu tenho aqui uma tração que é igual à tração que está no cabo A, e tenho aqui a tração no cabo B nessa segunda polia. E eu tenho aqui a outra polia. Nessa polia aqui, quais são as forças que estão atuando nesta polia? Uma força que segura a polia pendurada no teto e a tração no cabo B, aqui duas para baixo.